Olá, meu nome é Lucas. Eu e meus colegas Francivaldo, Janaína, Jaqueline, Samara e Wagner, alunos de Engenharia Civil, vamos falar sobre o tema de microdrenagem na Avenida Prefeito Chiquilito S. Bom, para dar início, eu vou apresentar alguns conceitos para vocês. Primeiro, para a gente falar de microdrenagem, primeiro temos que saber o que é drenagem e as suas variações, que são as macros e microdrenagens. Microdrenagem é o ato de escoar as águas de terrenos encharcados por meio de tubos, túneis, canais, valas e etc. Os canais podem ser tanto naturais, como os córregos, ou artificiais, como os de concreto, por exemplo. Né? E qual é a diferença da macro para a microdrenagem? As duas têm o mesmo objetivo, que é a drenagem, né? O que vão diferenciá-las é o tamanho e a proporção da área que irá ser drenada. Eu trouxe aí dois exemplos, né? Para diferenciar a macro da microdrenagem. Na esquerda temos um exemplo que é a chamada transposição do Rio São Francisco. Percebemos que ele tem uma grande proporção, né? Ou seja, uma macrodrenagem. E no exemplo da direita temos um esquema de drenagem de uma rua, que tem pequenas proporções, ou seja, uma microdrenagem. Entrando na parte de microdrenagem, é importante falar dos elementos que a compõem, né? E que garantem a sua eficácia. Os elementos principais são os meio-fios, as sarjetas, as bocas de lobo, os poços, as galerias, os condutos, as estações e as sarjetas. Bom, para dar continuidade, agora o nosso colega Wagner. Bom, agora eu vou falar das causas dos problemas de drenagem em Porto Velho. A Secretaria Municipal de Serviços Básicos realizaram em toda a cidade de Porto Velho levantamento do sistema de drenagem para identificar pontos críticos e a situação das caixas coletoras. E foi registradas mais de 2.500 caixas coletoras, que é as mais conhecidas como bocas de lobo. Os problemas que foram identificados no sistema de drenagem pluvial foram manilhas quebradas, outras que precisavam ser substituídas, pois já não suportam o volume de água, muito lixo, terra, falta de grelha, né, que é um tipo de proteção para que não caiam nas caixas coletoras garrafas e demais resíduos que acabam entupindo a rede e causando alagações. E boa parte desses problemas são muitas ligações clandestinas de esgoto, práticas que contaminam as galerias pluviais e provocam transbordamentos. Ou seja, tem muitas pessoas que ligam ao sistema pluvial a destinação da água da pia e do banheiro. Isso acaba gerando problemas, pois as galerias deveriam levar água somente da chuva. Né? Devido a essas galerias não suportarem mais o volume de água, é que elas foram dimensionadas apenas para levar água da chuva. E devido a esses problemas, né, de ligações clandestinas, acabam levando um volume maior, né, gerando resíduos, gorduras, né, dentre outros. Agora a nossa colega Jaqueline vai dar continuidade na apresentação. Bom, eu vou falar das consequências decorrentes da falta de drenagem na Avenida Esquilito. Bom, como já vimos, tanto a falta de drenagem correta, a falta de saneamento básico, o mau descarte dos resíduos, os efeitos da urbanização, né, o uso inadequado dos solos, eles provocam um grande volume no escoamento superficial e esses fatores, eles refletem na realidade do sistema de drenagem das águas pluviais. Ocasionando, assim, tanto alagamentos nas avenidas, ruas. Bom, esses alagamentos, essa falta de um sistema de drenagem eficiente, elas ocasionam tanto impactos sociais como impactos ambientais. Bom, alguns desses impactos sociais que essa falta de drenagem pode ocasionar é a propagação de doenças. Devido ao aumento do alagamento, provoca uma maior incidência da propagação de doenças por meio de veiculação hídricas. As doenças com mais incidências devido à exposição a esses ambientes são leptospirose, diarreia bacteriana, cólera, e além do agravamento de epidemias, como a dengue, essas coisas. A diarreia, segundo a Unicef, é a segunda maior causa de morte de crianças abaixo de 5 anos de idade. Também temos os prejuízos materiais, que se dá, por exemplo, os veículos que muitas das vezes se encontram no locais onde acontece o alagamento, e assim acaba entrando água dentro deles, né, podendo ocasionar prejuízo financeiro no seu conserto. E também, muitas das vezes, os danos nos estabelecimentos comerciais também, pois a água pode invadir lá e acabar estragando algum tipo de material que eles iriam vender. Uma das grandes
consequências também é o impacto ambiental, que essas enchentes, alagamentos, elas causam a poluição dos recursos hídricos, pois essa água ela pode entrar em contato com lixo que não foram descartados corretamente, tanto nos cantos das ruas como no terreno abandonados, e assim leva esses lixos até os rios próximos, poluindo os mesmos. Agora a Samara vai dar continuidade com a nossa apresentação. Vou contextualizar um pouco os problemas recorrentes na Avenida Chiclito S. É conhecido pelos moradores da cidade a situação da avenida, conhecida antigamente como Avenida Rio Madeira. Com a intensidade dos temporais, várias ruas ficam alagadas e carros ficam ilhados, uma situação que causa diversos prejuízos, tanto à saúde da população quanto ao financeiro, como já foi comentado. Essa imagem foi tirada ano passado em um temporal na cidade, onde é possível ver a situação da avenida e imaginar quantas pessoas foram prejudicadas por terem seus meios de transporte ilhados. Do ano passado para cá, algumas obras de drenagem foram iniciadas pelo prefeito da cidade. A prefeitura formalizou parceria com o Porto Velho Shopping para a construção de uma galeria, obra que já evita algumas alagações no estacionamento do shopping, e também na Avenida Rio Madeira, entre as avenidas Calama e Pinheiro Machado. Além disso, está sendo construída uma galeria que percorrerá toda a extensão que vai da Avenida Chiclito S até as proximidades da Rua Piratininga. A galeria vai ter aproximadamente 1,5 km e vai receber água que vem de todo o bairro Lagoa, e está interligada a outra similar existente na Avenida Chiclito S. Segundo explicou o prefeito, na primeira etapa vão ser construídos 700 metros de galeria, no tamanho de 3x3, e em seguida outros 800 metros restantes, no tamanho de 1,5x2, na parte que vai até a Rua Piratininga. A galeria faz parte do pacote de obras destinadas ao bairro e terá ainda 10 km de ruas asfaltadas e 8,5 km de drenagem já em construção. Mas é claro que o problema de drenagem na cidade não será resolvido de forma tão rápida. Essa foto do mês de maio de 2021, do ano atual, tirada na entrada do shopping pela Avenida Chiclito S, mostra que a avenida foi uma das mais atingidas pelo acúmulo da enxurrada. Basta a população e a prefeitura seguir com suas responsabilidades para melhorar o sistema de drenagem urbana, não só da avenida, mas da cidade de Porto Velho. Agora o aluno Francivaldo dará continuidade à apresentação. Bem, irei falar a respeito de medidas estruturais. As medidas de controle de inundações são medidas corretivas ou preventivas, que são realizadas com o objetivo de minimizar os danos causados pelas inundações. E podem ser divididas em medidas estruturais e medidas não estruturais. Eu falarei um pouco a respeito das medidas estruturais, tanto intensivas quanto extensivas, que precisam ser implementadas em Porto Velho. Primeiro de tudo, as medidas intensivas temos como exemplo a aceleração de escoamento, canalizações e obras correlatas, obras que retardamento de fluxos, reservatórios ou bacias de detenção, restauração de calhas naturais e também desvio de escoamentos, como, por exemplo, a construção de túneis ou galerias interligando ramais, bacias naturais para facilitar o fluxo dessa água. Primeiro de tudo, porque todo o escoamento de água, independente de qual a parte da cidade se formar, o destino dessa água sempre será o Rio Madeira, seja pela área da Penal, seja pelo Canal dos Tanques. Quando falamos de medidas estruturais extensivas, são correspondentes a pequenos armazenamentos disseminados na bacia, ou recomposição de cobertura vegetal, porque a vegetação ela serve como um guarda-chuva que ameniza a velocidade, o impacto que as gotas da chuva provocam no solo. E isso acaba provocando, melhorando o controle da erosão ao longo de toda a bacia de drenagem. Com medidas estruturais dentro da cidade de Porto Velho, especificamente, pela imagem aqui nós podemos ver que é uma fotografia do Canal dos Tanques, ali na região entre a rua Elias Goraeb e Rafael Vaz e Silva. Ao fundo da imagem podemos ver a feira, o local onde é realizada uma feira durante que acontece toda a quinta-feira, e podemos perceber também ao fundo os dois tubos metálicos que fazem o escoamento dessa água e a quantidade de lixo que existe ali. É possível ver.
A prefeitura tem procurado fazer a limpeza do canal, tem procurado fazer o afundamento dele, melhorar a profundidade, mas a população realmente não tem colaborado. São retirados desse canal móveis, eletrodomésticos, garrafa PET, enfim, até sedimentos oriundos de fossa, que a nossa população descarta inadequadamente. Como sugestão de medida estrutural extensiva, e como já foi colocado, eu já mencionei a recomposição da cobertura vegetal e o controle de erosão do solo ao longo de toda a bacia de drenagem, podemos mostrar a solução que foi adotada pela Prefeitura de Rio Branco, no Acre, onde nós existia um canal, o canal da maternidade, muito similar ao canal dos tanques, e a prefeitura fez um projeto de total canalização desse canal, fez a parte de urbanismo, transformou o canal, que era um esgoto a céu aberto, num parque público, onde as pessoas podem caminhar, tem pista de ciclovias, tem vias de acesso rápido. Então, isso daí hoje é um exemplo que pode ser implementado, é uma sugestão do que pode ser implementado pela Prefeitura em Porto Velho. Outra sugestão de medida estrutural extensiva seria a situação que é implementada em muitos estados, que são os reservatórios de detenção, que, na verdade, são piscinões ao céu aberto, com uma profundidade considerável. Então, com isso, esses piscinões, eles acabam, reservatório de detenção, eles acabam recebendo, a priori, a água que vem da chuva. E elas são armazenadas ali e liberadas aos poucos, contendo o fenômeno das alegações. E isso daí também é uma sugestão que pode ser implementada na cidade de Porto Velho, para diminuir esses prejuízos. Outro detalhe que pode ser implementado é o uso de cestos nos bocas de lobo, que isso daí também, esses cestos teriam principalmente o objetivo de reter os materiais que são como garrafa PET, sacolas plásticas, papelão, tudo que poderia pegar e entupir as canalizações. Podemos seguir. Agora, dando prosseguimento ao nosso trabalho, a nossa colega Janaína irá continuar a nossa apresentação. Medidas não estruturais. Um dos exemplos que poderia ser tomado como medida não estrutural é a limpeza dos bueiros. A maior parte da água da chuva escoa pela rede pluvial através dos bueiros. Com o excesso de lixo nas ruas, os bueiros podem ficar entupidos, causando enchentes. A limpeza frequente dos bueiros é uma forma de ajudar a evitar enchentes, devendo ser vista como um compromisso de municipalidade. Em contrapartida, os cidadãos devem fazer também sua parte e não jogar lixo nas vias públicas, pois este pode acabar ajudando a obstruir os bueiros. A vegetação também é um dos meios que pode ser implementado pela prefeitura para evitar também, ajudar na absorção das águas da chuva. É necessário ter tanto a vegetação no entorno do rio, ou de possíveis piscinões, que é lagos, no interior da cidade. Aqui, no caso de Porto Velho, não tem, mas poderia ser uma boa ideia de aplicação, porque a vegetação ela ajuda a absorver a água de forma mais rápida e ajuda que possa não ocasionar enchente. E os pisos permeáveis também, porque os pisos permeáveis é mais uma função do cidadão do que da prefeitura. A maioria das medidas para evitar enchente foca na melhoria do escoamento de água da chuva pela rede pluvial urbana. Por outro lado, alternativas que busquem tirar a sobrecarga da rede pluvial também são formas de impedir este problema. As áreas urbanas são, em grande parte, cobertas por cimento e concreto, o que faz que o solo seja praticamente impermeável. Isso impede que a água da chuva siga o seu fluxo natural. No cenário ideal, ela deveria ser absorvida pelo solo, permeando suas múltiplas camadas até chegar ao lençol freático. Pisos permeáveis são uma alternativa para resgatar, em parte, no meio urbano, este ciclo natural das águas da chuva.
Revestimentos drenantes permitem que tenha a funcionalidade de um revestimento sem, no entanto, impermeabilizar a área. Essa solução ajuda a evitar enchente, pois a água absorvida pelo solo, a água é absorvida pelo solo, o que ajuda a evitar sobrecarregamento das redes pluviais. Além disso, também auxilia a reduzir a poluição dos rios, pois quando a chuva é elevada às redes pluviais, esta carrega consigo sujeiras que acabam indo para os mananciais. Próximo. A principal medida que cabe à população, que não adianta limpar o bueiro se está sempre a mesma pessoa, as mesmas pessoas que reclamam, que falam, que acusa a prefeitura de não ter um sistema de drenagem eficaz, jogar lixo nos bueiros ou jogar nas ruas, que acaba escoando quando chove para os bueiros. É uma solução mais barata e que ajuda a diminuir os riscos de enchente na cidade. Ainda que seja função da gestora de drenagem, a prefeitura, manter os bueiros limpos, basta educação e conscientização para saber que o lixo jogado nas ruas pode entupir bueiros e agravar ainda mais a situação dos alagamentos. Resumindo, a urbanização e a impermeabilização das superfícies aumenta o volume e a vazão da água da chuva, intensificando o problema das enchentes. Obras grandes e caras, como os piscinões, que eu havia citado, são necessárias em alguns casos, mas devem ser vistas como última alternativa. Medidas chamadas sustentável ou compensatórias que atuem na gestão local da água da chuva são a melhor medida de gestão a longo prazo e já, inclusive, mencionada em algumas legislações. Essas medidas que eu citei são algumas de muitas que existem, que não cabe à prefeitura, só à prefeitura, mas sim aos dois, que é um processo de conscientização de ambas as partes, tanto político como da população. Essas medidas, além de diminuir os riscos de enchente, têm ainda a possibilidade de trazer ganhos estéticos, recreação e biodiversidade, e devem ser incentivadas e adotadas sempre que possível. Essa foi a apresentação do nosso trabalho. Obrigada.